Seja muito bem-vindo ao Workshop Treinamento Feminino. Eu sou o professor Renato Bianchini aqui da CIS Consultoria, a empresa especializada em capacitar você, que é personal trainer, estudante de educação física, que é profissional de educação física e quer aprimorar sua prescrição de treinamento, quer começar a dar mais resultados para os seus alunos. E é com muito prazer que a gente traz esse evento aqui para vocês com o tópico de treinamento para mulheres. Qual que é a ciência da prescrição de treinamento para mulheres? Você vai poder aprender desde questões básicas do treinamento até questões avançadas. Eu tenho certeza que a gente vai ter um excelente momento aqui ao longo das nossas aulas. E antes de mais nada, nossa aula 1, a gente inaugura aqui o nosso evento falando dos 7 erros do desenvolvimento muscular de glúteos e coxas. Mas antes de eu já entrar nesse assunto aqui para vocês, só para explicar para vocês o grande objetivo que nós temos com esse evento, que você está podendo fazer aqui de forma 100% gratuita. De vez em quando a gente para aqui na CITES e faz esses eventos que a gente fala assim, tá na hora da gente falar sobre esse assunto aqui. E o assunto escolhido foi a ciência da prescrição de treinamento para mulheres. Por que a gente resolveu falar sobre isso? Primeiro que a gente quer transformar vocês em verdadeiros especialistas nesse assunto, né? Porque a gente acredita que você que busca a ciência do treinamento, que busca o conhecimento da educação física, você tem que estar à frente do mercado. E não importa se você é um estudante ainda, você está só querendo se aprimorar para um dia trabalhar no mercado de trabalho, não importa se você é recém-formado e ainda não tem alunos e quer começar a ter alunos se destacando no seu conhecimento, ou se você já é personal trainer e quer aprimorar ainda mais o atendimento que você já faz com os seus alunos e quer criar uma carreira cada vez mais próspera. E o nosso grande objetivo é acabar de vez com aquele personal trainer que fala: ah, então, você não teve resultado porque para mulher é mais difícil mesmo. A partir deste evento, você não vai ter mais que usar essa desculpa. Se você usou alguma vez, se você já ouviu alguém falar isso, a partir de agora não vai ser mais uma desculpa que vai ser utilizada. Sabe por quê? Porque a grande realidade, gente, que eu já vou começar contando para vocês aqui, através até de um estudo científico, é que quando a gente avalia os resultados de homens para as mulheres, a grande maioria das pessoas vai dizer que os homens têm muito mais resultado na musculação do que as mulheres, que mulher é muito mais difícil de ter resultado. Só que isso é um grande mito. Um mito que foi até desvendado em um estudo de 2001, em que homens e mulheres passaram pelo mesmo método de treinamento e depois de 6 meses fazendo aquele treinamento, eles começaram a analisar força muscular, massa muscular e volume da musculatura. E quando você olha assim esses resultados brutos aqui, né, você percebe que os homens ganharam um pouquinho mais de massa muscular do que as mulheres nesse estudo aqui. E aí você deve falar assim, ó, tá vendo? Mas olha só a força muscular, eles aumentaram muito mais força muscular bruta do que as mulheres. Só que a grande questão é, isso aqui a gente está falando de massa magra, né? De massa muscular magra. Quando a gente avalia volume muscular em si, ou seja, a área que ele ocupa, a gente já percebe que as mulheres se destacaram mais. Então foi feita a ressonância magnética nas mulheres para ver a área de secção transversa e percebeu que o volume das mulheres aumentou mais do que dos homens, isso de forma bruta. E fica mais incrível ainda esses resultados quando a gente começa a comparar de forma relativa. Ou seja, as mulheres, elas já começam com menos massa muscular do que os homens, porque geneticamente, fisiologicamente, as mulheres têm menos massa muscular natural do que os homens. E aí, quando você avalia, partindo desse pressuposto, olha a grande diferença de resultados que a gente vai ver nas mulheres. Avaliando de forma percentual, relativa, né? As mulheres cresceram muito mais a massa muscular do que os homens. Chega até, em termos de volume, a ser 2 vezes mais. Então, isso quer dizer, gente, que não tem essa desculpinha de que mulher tem menos resultado que os homens, porque a mulher tem fisiologicamente uma incapacidade de gerar tantos resultados quanto os homens. E por que será que tanta gente fala por aí que as mulheres têm menos resultados? Tem 3 aspectos principais e hoje, inclusive nessa aula aqui dos 7 erros, você vai poder aprender muito sobre essas questões, que é treinamento sendo prescrito errado. E calma, você não tem culpa nenhuma de estar sendo, às vezes, cometendo alguns dos erros que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, porque basicamente a gente não aprende isso na faculdade. Você não tem obrigação de aprender isso na faculdade, a gente não tem uma grade que ensina isso. Então, se você não for buscar artigos científicos, for buscar conhecimento por fora da faculdade, você provavelmente não vai aprender o que eu vou te ensinar aqui. Mas sorte sua que você está aqui nesse evento e você com certeza vai conseguir elevar o nível da prescrição. Outro motivo é a falta de esforço. Vai ser até uma das questões que a gente vai elaborar na nossa aula de hoje, mas muitas mulheres têm medo de ficarem masculinizadas. E o outro pode ser falta de adequação, por exemplo, ciclo menstrual e uso de anticoncepcionais. Também vamos falar um pouco sobre isso nessa aula de hoje, que envolve nos erros da prescrição de treinamento. Mas quando a gente fala de treinamento errado, igual eu falei, não se sinta culpado, porque a pergunta que fica é a seguinte: será que você aprendeu isso na faculdade? Não existe uma aula, não existe nenhuma aula dentro da grade curricular da educação física atualmente
que ensina a prescrição específica para as mulheres. Então é muito comum cometerem erros na hora de prescrever os treinos para as mulheres. A gente tem aí uma gama de estudos científicos enorme elaborando aqui assuntos do treinamento feminino. Mas se você não está em contato com elas, é comum de acontecer alguns erros. Outra coisa, você teve acesso a algum material sobre isso? Provavelmente não. Provavelmente você não teve oportunidade de acessar artigos científicos, provavelmente você não teve a oportunidade de conhecer profissionais altamente capacitados na prescrição de treinamento para as mulheres, né? Então isso é comum, tá? Eu não acho que é que você tem uma culpa muito grande por estar cometendo alguns dos erros que a gente vai mostrar aqui hoje. E outra coisa, né? Como que você vai saber se você está prescrevendo errado ou não, se você não tem acesso a tudo isso? Então o meu grande convite é você ficar comigo aqui nessa aula, nas outras aulas desse evento aqui, para você aprender e certificar. Porque a grande questão que a gente enfrenta hoje aqui, eu não estou nem fazendo uma crítica, porque eu acho que é normal do sistema que a gente vive hoje, é que a gente, em termos de academia, demanda profissional de personal trainer, evolução da ciência do treinamento e até a profissão personal trainer em si, a gente teve uma evolução exponencial nos últimos anos. Se você comparar o que é personal trainer há 20 anos atrás, né, você percebe como que a gente evoluiu, como o pensamento das pessoas evoluiu em relação a praticar musculação, por exemplo. Hoje, todo mundo que você fala já sabe que tem que praticar musculação, né? Então, essa evolução foi muito exponencial. Só que o nosso curso de educação física, ele não conseguiu acompanhar essa mesma evolução. Por quê? É tudo mais burocrático, mais sistemático. E assim, eu não sou nem um pouco contra nosso curso de educação física, eu sou 100% a favor. Eu devo tudo que eu tenho na minha vida hoje pela educação física. Só que por conta de ser uma parte acadêmica e muito burocrática, você não tem como chegar de um ano para o outro e resolver colocar uma aula de, por exemplo, treinamento feminino na grade. Não é assim que funciona. Existe todo um conceito por trás das disciplinas que são utilizadas na educação física e a gente tem que respeitar um pouco isso, né? Então, assim, eu acredito que já está tendo uma evolução, né, mas ainda precisa evoluir muito mais para chegar no nível da demanda do mercado de trabalho. Por que eu estou te falando isso? Porque, por exemplo, eu fiz aula de atletismo na faculdade, eu fiz aula de basquete da faculdade, eu fiz aula de vôlei, de handebol, de natação, de várias modalidades esportivas e acabei não trabalhando com nenhuma delas, né? E tá tudo bem, tem que ter essas disciplinas na faculdade, porque se eu fosse treinar um atleta de basquete, por exemplo, eu teria que dominar aquela modalidade, mas ao mesmo tempo, qual que é o grande problema que eu acho? Não é que essas disciplinas estejam sendo ministradas. É que, por exemplo, nenhuma das disciplinas da grade curricular falava de musculação. Eu cheguei a fazer uma matéria eletiva de musculação na faculdade, só que, na verdade, ela foi muito introdutória, porque o nível dos alunos era tão baixo que o professor ele não pôde desenvolver muito. Então, não teve onde eu falar sobre treinamento feminino, aprender sobre isso. Então, essa que é a questão que eu acho que a gente tem que evoluir. E por que eu acho isso tão importante? Porque eu acho que através da ciência do treinamento físico, né, que a gente vai conseguir se tornar verdadeiros especialistas da prescrição de treinamento. E uma vez que você vira um especialista da prescrição de treinamento, como vocês vão virar aqui da prescrição de treinamento feminino, vocês vão conseguir atender a grande demanda de trabalho qualificada. A gente vive num mundo hoje que as pessoas que querem treinar, elas querem treinar com pessoas altamente qualificadas. Existe uma demanda reprimida para isso. Existe aí várias pessoas que estão reclamando que não estão sendo bem atendidas por profissionais. E é essa demanda que eu quero que você atenda. Uma vez que você atendeu essa demanda, você consegue atingir o objetivo máximo, que é a nossa missão aqui na Sítios, que é te transformar numa referência. Como assim, Renato? Referência? Vou sair dando palestra no Brasil inteiro? Não é isso que eu quero dizer com referência. Referência é o termo que a gente utilizou para esses 4 fatores aí. Esses 4 íconezinhos que você está vendo aí na tela, eles são o que a gente considera ser um personal trainer referência, que é ter reconhecimento do seu trabalho, ou seja, seus amigos, não precisa ser do Brasil inteiro, seus familiares, amigos, colegas, o pessoal que treina na sua academia reconhece que você é um bom profissional. Segundo, você tem segurança máxima na prescrição de treinamento, você sabe que tudo que você está fazendo dentro da academia é 100% seguro e eficaz, você tem ali uma prosperidade financeira dentro da carreira, porque isso é muito importante, né? A valorização profissional não é só a financeira, mas tem que ter a financeira também. E também a sua capacidade de gerar resultado, porque isso, um dos fatores vai influenciando o outro. Se você gera bastante resultado, você tem mais reconhecimento, você vai ter mais prosperidade financeira, você pode investir mais em cursos, você fica mais seguro com a prescrição e esse ciclo, todos esses objetivos, eles vão sendo concluídos cada vez mais.
E foi isso que aconteceu comigo, né? Por que eu tô contando toda essa trajetória para vocês? Porque foi exatamente isso que eu fiz, né? Foi através da ciência do treinamento físico que eu comecei a prescrever treinos, né, para as minhas alunas do Projeto Musa, que foi um projeto que eu desenvolvi, onde eu tive ao longo dos anos a chance de atender mais de 200 alunas mulheres, né? Isso é muito bonito eu falar que, pô, legal, Renato, você aí, tem uma carreira muito bem sucedida nessa parte de prescrição de treinamento para mulheres, mas o que eu achei mais sensacional não foi isso na minha carreira. O que eu achei mais sensacional foi quando eu peguei todo esse projeto e comecei a ensinar didaticamente para outras pessoas como vocês, estudantes de educação física, profissional, personal trainer, a como desenvolver projetos como esse, que foi lá nos cursos do Personal Trainer Digital, um curso lá da CityPlay, e o curso de como prescrever treinamento online, né? São dois cursos lá da CityPlay. CityPlay é a nossa plataforma de curso, a gente vai ter uma oportunidade de falar mais para frente sobre ele aqui, sobre essa nossa plataforma, mas é basicamente nesses dois cursos que eu ensinei para vários alunos como vocês como que a gente prescreve treinos online, como que a gente faz uma prescrição. E o mais gratificante foi a hora que os meus alunos aqui da Sítios começaram a alavancar os projetos deles também. Então foram inúmeros projetos. Eu trouxe 6 aqui que estavam mais próximos de mim, mas tem mais de 100 pessoas que desenvolveram projetos como o Projeto Musa e foram muito bem sucedidos. Teve inclusive, um ou dois que ultrapassaram a capacidade do Projeto Musa, de tão bem qualificados que eles ficaram e são, e por isso desenvolveram um excelente trabalho. E só para você ter uma ideia, olha só essa história aqui de alguns dos alunos que fizeram esses projetos e conseguiram desenvolver a carreira deles. 4 alunos, isso aí para mim aqui dá em média aí por volta de 1.500 a mais de faturamento, né? Hoje em dia estou com um pouco mais de 100 alunos. Mais 4 alunos de consultoria online. Construí a minha consultoria online com as dicas deles. Hoje eu tenho basicamente 10 alunos de consultoria online. De 10 vagas que eu disponibilizei, eu consegui preencher 9. Então, gente, a grande questão é, você também é capaz e você tem total condição de desenvolver a sua carreira aqui. Basta você entender da ciência da prescrição de treinamento e conseguir aplicar ela na prática. E vamos então aos nossos 7 erros do desenvolvimento muscular de glúteos e coxas. Por que eu separei essas duas musculaturas? Vocês vão perceber que alguns conceitos a gente pode, né, desenvolver para outras musculaturas também. Mas são duas musculaturas que as mulheres têm muito desafio de desenvolver e têm muita vontade de desenvolver. Então por isso que eu resolvi focar bastante nisso. Mas presta bastante atenção nos 7 erros aqui, porque isso com certeza cada um deles vai poder se estender a outras musculaturas também. Primeira coisa que eu acho que é um grande erro é a avaliação errada, né? Então vamos pegar um caso exemplo aqui só para eu identificar com vocês o porquê que a avaliação errada pode ser problemático e pode ser um dos grandes erros na hora da prescrição de treinamento. Se a gente pega essas duas alunas aqui que depois de 3 meses de treinamento com você tiveram os seguintes resultados, foram fazer uma avaliação, utilizar a bioimpedância, você percebeu que a aluna da esquerda ela perdeu ali 2,34 kg de gordura corporal e ganhou 1,1 kg de massa muscular. Enquanto a aluna da direita ali, ela perdeu 1,26 kg de gordura corporal e ganhou 0,8 kg de massa corporal, né, de massa muscular. Então, basicamente, aqui é massa muscular, tá? Então, a gente separando ali massa magra de massa gordurosa. E aí, o que eu posso dizer aqui? Se você olhar esses dados dessa forma aqui, da maneira que eu falei e da maneira que está escrito aqui, você vai falar assim, a aluna da esquerda teve um resultado muito melhor. Mas por que eu acho que essa avaliação pode estar completamente errada? Primeiro, quando eu falei dessa avaliação aqui, a gente falou de bioimpedância. Só para vocês terem uma ideia, a bioimpedância pode dar uma margem de erro de mais de 5%. Então, pode ser que, por exemplo, a aluna aí, isso quer dizer estatisticamente que a aluna ali pode nem ter emagrecido, a aluna da esquerda quanto da direita, elas podem nem ter emagrecido. Então essa margem de erro é tão alta que pode ser que nem tenha dado resultado. Outra questão que pode ficar clara aqui, que eu não dei essa informação para vocês antes de propósito, mas basicamente vamos supor que a aluna da direita ela foi reavaliada durante o período menstrual, um período de retenção de líquidos muito grande no corpo da mulher. Então às vezes todos esses dados aqui da bioimpedância, que utiliza uma corrente elétrica dentro do seu corpo para poder saber a velocidade de propagação, né, tem tudo a ver com a quantidade de líquidos que você tem no músculo, na gordura corporal, e isso vai modificar completamente os resultados. E por isso que a gente pode ter tido um erro na avaliação e a aluna da direita ter sido muito melhor que a da esquerda. E aí se eu pego outros dados aqui, e aí, por exemplo, muitos profissionais vão parar a avaliação de composição corporal aqui. Só que a minha avaliação ela vai muito além disso aqui. Vamos supor, se a gente pegou ali
que a nossa aluna da direita, ela conseguiu aumentar 50 quilos de peso no agachamento, ou seja, ela começou ali fazendo com 25 quilos de cada lado e terminou fazendo com 50 quilos de cada lado, né? Bastante carga, uma evolução tremenda. Vamos supor que ela conseguiu fazer isso. Isso é uma evolução tão grande que com certeza a massa magra dela evoluiu. Não tem como ela ter evoluído tanto a força muscular dela sem ter evoluído a massa magra. Então perceba que eu peguei um dos indicadores que são muito subutilizados nas avaliações físicas, né? Porque eu não vejo aí laudos de avaliação física medindo força muscular. Eu não vejo aí profissionais utilizando a força muscular como uma das formas de avaliar resultado. Eu vejo ela muito menos controlando a carga de treinamento. Então perceba aqui como que a gente pega algumas informações como a força muscular e pode utilizar na nossa avaliação também. Outra coisa, se a gente sabe que ela estava no período menstrual e na primeira avaliação ela não estava e ela perdeu 2 centímetros de abdômen, significa que o resultado dela deve ser ainda melhor. Porque se ela perdeu 2 centímetros de abdômen e está no período menstrual, que esse indicador foi avaliado, significa que a hora que ela perder essa retenção de líquidos, essa circunferência abdominal vai até reduzir mais, tá? Então, são só alguns detalhes de avaliação que eu acho que isso pode acabar gerando muitos problemas na prescrição. Eu já vi aluna saindo da sala de avaliação chorando porque não sabia fazer, porque achou que estava engordando, sendo que na verdade foi utilizada uma bioimpedância e não foi explicado tudo isso que eu expliquei aqui para vocês. Então ela estava com uma falsa ilusão de que ela estava engordando, 3 meses de treino e alimentação jogado fora, e ninguém foi lá e explicou para ela: calma, olha só, isso aqui é normal de acontecer, é um erro da bioimpedância. Nós temos que usar outros métodos como as dobras cutâneas, enfim. Aí tem toda uma questão de avaliação física. Até vou dar aqui, ó, os cursos recomendados para a galera da Citius Play aí, quem já é assinante. Se você não é assinante, a gente vai falar mais sobre a Citius Play ao longo aqui do nosso evento, mas só para quem já é assinante, se vocês quiserem ir a fundo na parte de avaliação física, deixar aqui a recomendação dos 2 cursos lá da Citius Play, o avaliação física profissional e a avaliação física na prática, tá? Você que não é assinante ainda da Citius Play, que tá perdido, calma, pode ficar tranquilo. Vamos seguindo aqui no nosso workshop que a gente vai falar mais de Citius Play lá pra frente. Segundo erro é o esforço inadequado, né? Muitas alunas têm receio de fazer o treinamento, né? Tem receio de ficar altamente masculinizados. Eu trago esse videozinho aí que é uma brincadeira, né? Que a menina acha que assim, vai chegar lá, vai pegar o halter e vai ficar mega musculosa só porque ela pegou num halterzinho para fazer membros superiores, né? E o que isso acaba gerando no final das contas? O que isso faz com que as nossas alunas tenham menos resultado? Porque é basicamente um ciclo. Elas têm receio de treinar corretamente, então começam a treinar de maneira incorreta, né, com pouco esforço, né, não estão levando o músculo próximo da fadiga muscular, elas não vão ter resultado, vão ficar desmotivadas e aí vão continuar com receio de treinar, vai se bobear, acentuar isso, vão treinar ainda pior ainda, enfim, né, e a gente tem que quebrar esse ciclo. E assim, só para exemplificar o que é expectativa de resultado e como que isso pode influenciar nos nossos resultados corporais, e tem esse estudo clássico aqui de 1972 que pegou 2 grupos, um grupo que treinou 8 semanas de treinamento de musculação, eles treinaram durante 8 semanas, tá? Então musculação feita durante 8 semanas e ganhou ali 2,3% de força. E aí pegou um outro grupo que não fez nenhum tipo de treinamento, só que os pesquisadores falaram assim, ó, nós vamos dar aqui injeções de anabolizantes em vocês para que vocês fiquem mais fortes, né? Só que não eram injeções de anabolizantes, tá? Era tudo placebo, tá? Então eles não estavam recebendo nenhuma substância no corpo, mas eles estavam achando que estavam usando os anabolizantes. E quando eles foram fazer o teste de força, né, só pelo fato de achar que estavam anabolizados de certa forma, eles aumentaram a força em 10,04%. Ou seja, olha só o poder que você ter em você mesmo de querer acreditar que você tem a capacidade, como que isso pode aprimorar os resultados. Aqui a gente está falando de 4 vezes mais de resultado de força só porque eles acreditavam que estavam utilizando um placebo que estava dando resultado. E fora isso, se a gente pegar avaliar aqui até um estudo feito com homens, mas a gente pode traduzir ele para as mulheres também, que mostrou ali que mais de 160 homens que treinam há mais de 6 meses de experiência na academia, só 4,4% deles estavam treinando com a carga realmente máxima. Todos eles estavam utilizando as cargas submáximas. Eles pegaram lá a galera e falaram assim, faz aqui o supino reto com a carga que você faria 10 repetições máximas. E só 4,4% dos indivíduos conseguiram acertar a carga exata. Todos os outros 95,6% dos indivíduos, né, erraram essa carga. Então, para você ver que essa questão de esforço, aqui foi exemplificado até com os homens, mas com as mulheres isso aqui fica até mais acentuado. As mulheres não têm muito controle de carga de treinamento,
por algumas delas, né? A gente não pode generalizar por conta dessa questão cultural também de achar que vou colocar a carga demais, vou ficar masculinizada. Você, personal trainer, tem que orientar ela nisso. Outro grande erro que a gente aponta aqui é não utilizar os exercícios isolados. E aqui eu quero mostrar 3 aplicabilidades desse conhecimento aqui para vocês, tá? A gente não está aqui para discutir que a base do treinamento é multiarticular e que você tem que incluir agachamento, levantamento terra, leg press, né, afundo, recuo, avanço. Tudo isso é importante num treinamento. Num bom treinamento tem que ter esses exercícios, são exercícios excelentes. Isso não vai ser discutido. Mas agora vamos avaliar um pouco aqui a nossa biomecânica do treinamento para a gente perceber se os isolados têm algum fundamento ou não, porque basicamente a gente está vendo muitos profissionais hoje com tendência de achar que isolados são inúteis, que você não precisa utilizar exercícios isolados porque eles vão basicamente contribuir em nada para o resultado. Então preste atenção aqui comigo, né? A gente tem aqui 3 músculos principais nos glúteos, né? O glúteo máximo, o glúteo médio e o glúteo mínimo. É como se fossem 3 camadas, tá bom? Esses glúteos eles vão realizar as seguintes ações musculares: o glúteo máximo, extensão e rotação lateral do quadril; glúteo médio, abdução e rotação medial da coxa; e o glúteo mínimo também, abdução e rotação medial da coxa. Então o glúteo máximo vai estar executando todos aqueles movimentos que vocês aí já conhecem na musculação: elevação de quadril, extensão de glúteo, até o próprio movimento de extensão de tronco, né? Todos esses exercícios, né, inclusive o agachamento, vão estar trabalhando muito bem o glúteo máximo. Agora, já o glúteo médio e o glúteo mínimo, eles só vão ser acionados nos movimentos de abdução de quadril. Então, basicamente, você vai precisar ali para ativar glúteo médio, para trabalhar glúteo médio e glúteo mínimo, você precisa executar a abdução de quadril. Essa rotação medial da coxa, ela é mais um estabilizador. Então, não vai ser um bom trabalho para a hipertrofia de glúteo, mas a abdução de quadril é essencial para a hipertrofia do glúteo médio e do glúteo mínimo. Nesse estudo aqui de volume muscular, a gente percebe que o volume médio dos músculos é o seguinte: o glúteo máximo ele tem uma certa proporção de volume e o glúteo médio ele tem metade dessa proporção. Então significa que se você não estiver fazendo um isolado para glúteo médio, né, ou seja, uma cadeira abdutora, por exemplo, uma abdução no cabo, você basicamente está deixando 1/3 da hipertrofia do músculo de fora. Uma musculatura que está ali, ela não vai ser estimulada tão bem nos outros exercícios, ela precisa de um exercício isolado. Se você não fizer, você está deixando ali 1/3 de resultado na mesa, né? E aí então a recomendação é sempre incluir a cadeira abdutora se o objetivo é desenvolvimento máximo de glúteo. Ah, mas o meu aluno só tem 20 minutos para treinar, tem que fazer um treino express. Beleza, esse aluno não vai ter como otimizar os resultados dele, mas os alunos que querem otimizar os resultados têm que ter a cadeira abdutora. E tem uma boa semelhança à questão dos isquiotibiais, que são 3 músculos principais: bíceps femoral, semitendíneo e o semimembranáceo. Esses músculos eles têm origem lá na tuberosidade isquiática e tem a inserção lá na tíbia, certo? Então é uma musculatura, né? Um grupamento muscular biarticular, cruza tanto o quadril quanto o joelho. Então eles vão atuar tanto na flexão de tronco, assim como também, na flexão de joelho, assim como na extensão de tronco. Então, nos mais diversos exercícios de flexão de joelho e extensão de tronco, você vai ter a participação ali dos isquiotibiais. Porém, um detalhe muito importante é que o bíceps femoral ele tem a cabeça longa e a cabeça curta. Percebe como que a cabeça curta ela não vai cruzar a articulação do quadril. Então, ela só realiza a flexão de joelho. Se ela só realiza a flexão de joelho, é preciso utilizar cadeira flexora, mesa flexora, flexora em pé, se você quiser hipertrofiar ao máximo os isquiotibiais, tá? Ah, Renato, mas eu não tenho tempo para fazer cadeira flexora. Beleza, se o seu treino ele precisa ser corrido, ele precisa ser curto, você não precisa desses detalhes. Mas, mais uma vez, quer otimizar resultado, vai ter que incluir o isolado. E terceiro ponto aqui, foi nesse estudo aqui de 2019 que mostrou agachamento, exercício mais completo para quadríceps. Você vai ouvir muitas pessoas falando por aí. Só que olha só que interessante isso aqui, ó. Preste atenção que isso aqui é um conhecimento bem avançado. Inclusive a gente fez um quiz com os nossos alunos aqui, com diversas pessoas aqui do nosso Instagram, e a gente deixou lá qual musculatura não é muito hipertrofiada durante o agachamento. E aí a gente teve uma resposta bem interessante. Pouquíssimas pessoas acertaram essa pergunta, só 17% das pessoas conseguiram acertar. E é o seguinte:
quando você pega 10 semanas de treinamento de agachamento, como foi feito nesse estudo de 2019, o vasto lateral hipertrofiou bem, o vasto intermédio hipertrofiou um pouquinho menos, mas hipertrofiou, o vasto medial hipertrofiou bem também. Agora, o reto femoral não hipertrofiou. Olha só que interessante. Ah, Renato, mas por que não hipertrofiou? Porque o reto femoral ele também vai fazer uma flexão de quadril. Se ele vai fazer uma flexão de quadril, ele no agachamento ele fica em insuficiência ativa. Não vai hipertrofiar o reto femoral também. Então você vai precisar de exercícios de extensão de joelho se você quiser hipertrofiar. Olha só, esse estudo aqui já de 2021 mostrou que 5 semanas de treino de cadeira extensora foi excelente para a hipertrofia do reto femoral. Então aqui está só o destaque da importância dos isolados. Ah, vou só fazer isolados então, o Renato falou que é a melhor coisa do mundo. Não é bem assim, tá, gente? A gente vai continuar tendo a base do treinamento, só que a gente vai incluir os exercícios isolados porque eles têm a sua importância. Renato, gostei muito. Mais uma vez, eu tô fazendo o link aqui, galera. Se você tá chegando agora na CITES e ainda não conhece a gente, fica tranquilo. Ao longo aqui você vai entendendo tudo. Mas eu vou fazendo os links com os alunos da CITES Play, que eles já gostam de saber assim, pô, onde é que eu vou mais a fundo nessa parte aqui? E na CITES Play a gente tem 2 cursos que a gente vai bem a fundo nisso, tá? Então se você quiser ir a fundo nessa parte de biomecânica e cinesiologia do resultado, a gente tem o curso de execução perfeita de membros superiores e inferiores, tá? Para você, só que você que está chegando agora, cara, a gente tem mais de 30 cursos nessa plataforma. Eu gosto de ir fazendo os links, porque os alunos às vezes ficam até perdidos. Qual curso que eu tenho que fazer? Qual curso que eu tenho que ir? Aqui a gente já vai fazendo os links nas aulas aqui para os alunos já irem indo lá na plataforma e acessando os cursos que eles querem, tá? Outro erro muito comum é a deficiência de ativação muscular. Olha só que interessante isso daqui, né? Nesse estudo de 2009, que comparou diversos exercícios que ativam os isquiotibiais, mostrou que as mulheres têm mais dificuldade de ativar os isquiotibiais do que os homens, independente dos exercícios. Então, é um bom indicativo de que as mulheres precisam sim desenvolver os isquiotibiais para conseguir ali ter para conseguir desenvolver os isquiotibiais, elas precisam de uma demanda maior de exercício, tá? Então aqui a gente está falando, olha só, uma deficiência de ativação que a gente tem que corrigir com o aumento dos volumes de treino. E não é só isso, a questão da ativação muscular tem que ser levada em consideração até para outros grupamentos musculares. Por exemplo, tenho vários alunos que não sentem muito bem o trabalho dos glúteos durante o exercício, né? Vai colocar ela no leg press, no agachamento, ela não consegue sentir o recrutamento do glúteo durante esses exercícios. E para corrigir isso, basta você fazer uma pré-ativação dos glúteos antes do treino. Esse estudo de 2010 mostrou que uma série de ativação ela foi responsável por aumentar o recrutamento de unidades motoras naquela musculatura. Então, basicamente, você ir lá fazer um aquecimento de glúteos com uma carga submáxima, você não vai atingir a falha nesse exercício, você vai simplesmente ativar mais aquela musculatura. Você vai meio que aquecer especificamente aquela musculatura. Vamos supor, vai fazer um agachamento, eu costumo fazer ali então uma elevação de quadril com o peso do corpo no solo para a sua aluna já começar a ativar os glúteos, né? Esse outro estudo aqui também mostrou que a pré-ativação, né, ali um estudo de 2016, ela foi responsável por aumentar a estabilidade do músculo no treino de glúteos. Então o treino ficou muito melhor depois que você faz a pré-ativação. Então aqui uma dica simples que você pode implementar amanhã mesmo. Vai treinar glúteos com a sua aluna ou com o seu aluno também, se você quiser. Você faz uma pré-ativação antes, você faz um exercício específico de glúteos, uma elevação de quadril, uma extensão de quadril e faz ali com menos carga só para você ativar mais essa musculatura. Não saber combinar os exercícios, um outro erro muito comum na prescrição de treinamento, né? Olha só isso aqui que eu chamo de prescrição de treinos de glúteos com variação aleatória, né? Porque a gente tem aqui bons exercícios para os glúteos, né? Temos agachamento, levantamento terra, stiff, agachamento frontal, afundo, avanço, leg press e elevação de quadril. A princípio, muitos profissionais vão falar assim, pô, tá tudo 100% com esse treino aí, não tô vendo nenhum problema, né? E assim, problema, não sei se eu posso dizer que tem um problema, mas tem como melhorar muito essa prescrição de treinamento aqui. Veja comigo aqui o seguinte, se a gente parar para analisar o vetor de ação, né, na musculatura dos glúteos, em todos esses exercícios aqui, avaliando só os glúteos, tá, gente? É óbvio, quando a gente vai unindo as outras musculaturas, a gente tem que avaliar outros fatores também. Mas estamos falando de glúteos aqui, então vamos avaliar os glúteos. Quando a gente vê essa análise de vetores de força, perceba que é um predomínio de quase todos os exercícios uma sobrecarga vertical. Só a elevação de quadril ali que vai ter uma sobrecarga horizontal. E quando a gente avalia a carga utilizada nesse treinamento também, a gente percebe que é predominância de carga alta, de 4 a 6 repetições, e de carga média, de 8 a 10 repetições. Então,
Qual que é a grande questão ali? Não está tendo nenhuma sobrecarga lateral, mais uma vez, glúteo médio não vai ser hipertrofiado num treinamento assim, e está com muito pouca sobrecarga horizontal. Então a sugestão para uma melhoria desse treino aqui seria incluir ali a sobrecarga lateral com exercício de abdução de quadril e colocar mais exercícios de sobrecarga horizontal, como a extensão de tronco e fazer a passada ao invés do avanço, né? E colocar também alguns estímulos de carga mais baixa, né? Pensando aqui, vocês vão aprender isso hoje também, as mulheres reagem melhor a cargas mais baixas, mais estresse metabólico. Então, por isso, utilizar cargas de 15 a 20 repetições é interessante para as mulheres, tá? Então, assim a gente monta um novo treinamento, né, muito mais completo, que vai abranger muito mais ali, né, todos os ângulos que os glúteos da mulher precisa, porque os glúteos os feixes musculares dos glúteos, eles não são retilíneos, né? Eles são angulados e por isso a gente precisa de uma atenção maior aos vetores de força. Outro erro comum é não levar em consideração as especificidades, né? Eu não quero dar muito spoiler na nossa próxima aula, mas isso aqui tem tudo a ver com, por exemplo, o uso de anticoncepcionais, que nesse estudo aqui de 2009, por exemplo, né, mostrou que quando você faz o uso de anticoncepcionais, de medicamentos contraceptivos, né? Você tem uma redução da hipertrofia, mas calma, você que falou assim, vou jogar meu anticoncepcional no lixo, nem todos os anticoncepcionais vão ser assim, tá? Sempre tem que consultar um médico antes de você fazer uma alteração dessa, senão daqui a pouco vão botar a culpa aí que tá nascendo filhos aí por causa do Renato aqui que falou que não pode usar anticoncepcional. Tem vários métodos anticoncepcionais que você pode utilizar, muitos deles não vão afetar em nada a sua massa muscular. Aqui estavam utilizando um método específico, tá bom? E esse método, ele foi o suficiente para reduzir os resultados das mulheres. Então tem que ser levado em consideração. É isso que eu chamo a atenção para vocês. Na hora de montar a estratégia, leve em consideração se está sendo utilizado ou não o método contraceptivo. E outra coisa muito importante, que a gente vai a fundo na nossa aula 2, é a questão do nosso ciclo menstrual. A gente tem que saber quais são os pontos de aumento de força e redução de força. Só um exemplo rápido aqui, porque na aula 2 a gente vai mais a fundo. No período menstrual, a gente tem uma redução dos níveis de força da mulher. Agora, aqui no período de ovulação, a gente tem um aumento dos níveis de força. A gente tem aqui duas fases do ciclo menstrual, né? A fase folicular e a fase lútea, e o aproveitamento do treinamento, ele é melhor na fase folicular. A gente vai ver alguns estudos sobre isso, como que a gente programa isso na prática, tem como fazer modelos de periodização, eu vou dizer para vocês se eu recomendo ou não esses modelos e a gente vai discutir isso na aula 2. Mas aqui só mais um ponto, o erro grande de você achar que mulher não precisa levar nada em consideração o ciclo menstrual. Tanto que atletas são recomendadas por muitos treinadores, atletas de alto nível, atletas de Olimpíadas, a acessar o ciclo menstrual, né? A não ter o ciclo menstrual, porque isso afeta muito os níveis de força, o temperamento das atletas, isso pode prejudicar a performance. Então, como a performance tem que ser maximizada, muitos fazem isso, o que não é recomendado do ponto de vista da saúde, tá, gente? Que fique claro, mas isso é uma das recomendações que são utilizadas. Outra questão importantíssima, que vai ser um dos pontos chaves da nossa aula que vem, são os ajustes inadequados das variáveis de treinamento. Por exemplo, quando você me apresenta aquele estudo que eu mostrei para vocês lá no início da aula, que as mulheres tiveram mais resultado do que os homens nesse estudo aqui, eu te falo que é até um pouco previsível, tá bom? Por quê? Perceba que nesse estudo aí, eles utilizaram 15 repetições máximas com metodologia drop set. Então, isso é uma metodologia muito boa para o desenvolvimento das mulheres. Por quê, Renato? Todos esses estudos que eu vou mostrar para vocês aqui agora, a gente vai discutir eles na próxima aula, tá bom? Mas eu só vou citar eles aqui já de uma vez para vocês, né? Esse estudo aqui mostrou, por exemplo, que as mulheres resistem muito mais ao estresse metabólico do que os homens. Esse estudo aqui mostrou que as mulheres se recuperam mais rápido entre as séries. E esse estudo aqui mostrou que as mulheres toleram mais volume de treinamento do que os homens. Então, com tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, percebam que aqui a gente está citando algumas das variáveis de treinamento que você pode manipular para otimizar os resultados das mulheres. Então, se você pegar todas essas três aqui que eu citei, mais todas as outras que eu vou falar para vocês na próxima aula, vocês com certeza vão fazer uma manipulação das variáveis muito melhor e apropriada para as mulheres. Tem muito profissional que está ignorando essas variáveis, que está achando que, não, para homem e mulher é tudo igual para hipertrofia. Só que não, aqui vocês vão aprender que é bem diferente. Então, não perca a nossa próxima aula, porque ela vai estar bem interessante, ela vai estar falando a fundo dessas variáveis, vamos falar de ciclo menstrual, toda essa parte hormonal das mulheres. Ela vai ao ar na quarta-feira às 8 horas e tem muitas aulas por aí também. Na sexta-feira às 8 horas nós vamos falar sobre o período gestacional, os princípios de treinamento antes, durante e pós-gestacional.
Vamos falar também no domingo, aula especial, a única aula do nosso evento, que é às 8 horas da manhã. Domingão, às 8 horas da manhã, nós vamos falar sobre divisão de treinamento para mulheres. Qual que é a melhor divisão? Fazer perna todos os dias, fazer parte anterior e posterior? O que é a recomendação ideal e científica para treinamento de mulheres? Nós vamos discutir isso na nossa aula de domingo, às 8 horas da manhã. Então não perde, tá, gente? Vamos ter uma aula especial também sobre biomecânica de exercícios de membros inferiores. Vamos ter uma aula especial também na quinta-feira, às 8 horas da noite, onde a gente vai falar sobre as principais perguntas sobre treinamento feminino. E vamos ter também no domingo, né, a nossa aula, que vai ser uma mentoria para um de vocês. Agora já vou falar sobre o nosso concurso, tá bom? A gente vai fazer uma mentoria com um de vocês, a gente vai ministrar ela no dia 12 de dezembro, né? A gente vai falar mais detalhes sobre isso, mas basicamente é um concurso que a gente vai realizar aqui, que você que está aqui agora, você vai poder participar, que é o seguinte: nesse concurso você só tem que fazer 3 coisas. Você tem que fazer uma publicação no Instagram com algum aprendizado desse evento aqui. Então, você pode usar sua criatividade. A gente está querendo deixar bem livre para você usar sua criatividade. Você pode postar uma foto e colocar uma legenda legal, você pode fazer um vídeo, você pode fazer um formato Reels, TikTok, pode fazer um IGTV com algumas explicações, você pode falar de um insight que você teve no curso, que você aqui no nosso evento gostou muito, você pode mostrar você aplicando com uma das suas alunas, você pode, se você é mulher, você pode estar aplicando o que você aprendeu aqui em você mesmo e fazer lá um vídeo falando sobre isso. Eu quero que você use a criatividade. A gente só quer ver você pegando um desses conhecimentos aqui que você aprendeu ao longo desse evento. Não precisa ser só nessa aula, pode ser nas outras também. E a gente quer que você faça um conteúdo aí, faça um vídeo, uma foto, vídeo, Reels, IGTV, o que você quiser, da maneira que você quiser. Só tem que ter aplicação prática do que a gente está ensinando aqui. Você vai marcar a gente nessa publicação, só não pode ser stories, gente, porque assim, até queria que fosse stories, que é bem mais fácil para vocês, né? Mas só não pode ser stories porque basicamente os stories eles vão ser apagados, a gente não vai poder julgar depois se a gente deixar passar. Então por isso que tem que ser uma publicação. E depois disso, vai marcar a gente nessa publicação só para a gente poder ver que vocês marcaram e vai usar a hashtag CitiusPlay, tá bom? Então CitiusPlay é a hashtag que vocês têm que usar na publicação para a gente poder entrar lá, hashtag CitiusPlay, e ver todo mundo que está participando do concurso, tá? Então esse é o nosso concurso, eu espero que vocês queiram participar. A gente vai dar uma sessão de mentoria de treinamento feminino para vocês, né? Depois a gente vai explicar melhor o que funciona, como é que funciona essa mentoria, mas vai ser um momento muito legal. Você vai ter a oportunidade de conversar com a gente, né? Para a gente poder trocar uma ideia, para a gente poder fazer aqui uma aula com você ali ao vivo. Vai ser bem interessante o formato que a gente vai fazer. Então espero que você goste você tenha interesse em participar, que eu tenho certeza que vai ser bem legal. Tá certo então, gente? Então, ó, a gente se vê agora na quarta-feira às 8 horas da noite. Eu vejo vocês lá, tá? Forte abraço e valeu!